Olá, meus amigos, tudo bem? Agora a gente está começando aqui a nossa penúltima aula sobre refração, que é a lei de Snell, que é o grande suprassumo aí de tudo que a gente viu nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores para não deixar de entender a lei de Snell. Então a gente sabe que no fenômeno da refração, a luz passa de um meio para outro meio. E quando ela passa de um meio para o outro meio, a sua velocidade muda e, consequentemente, ela sofre um desvio, tá? E esses ângulos de entrada e o ângulo de saída, que é o chamado ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles estão conectados. E esses valores que Snell descobriu também estão conectados exatamente com o índice de refração do primeiro meio e o índice de refração do segundo meio, ok? Essa é a chamada lei de Snell, que parece uma lei assustadora, mas não é. O índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Vamos ver um exemplo? Vamos supor que o raio de luz está passando do primeiro meio, aonde o índice de refração é igual a 1, que é o ar, por exemplo, ou vácuo, e ele está passando para o segundo meio, aonde o índice de refração é 1,7. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3, tá? E aí, o ângulo de entrada é 60. Eu quero saber qual é o ângulo de saída, qual é o ângulo de refração quando ele passar para esse segundo meio. Já dá para prever a resposta, povo de Deus, porque vê se você concorda comigo. Como o índice de refração desse cara aqui é 1 e o índice de refração do segundo meio é 1,7, eu estou indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Foi exatamente a aula anterior. Então, quando eu vou do meio menos refringente para o mais refringente, o meu raiozinho tem que se aproximar da normal. Então, se ele vai se aproximar da normal, você pode ter certeza que esse ângulo aqui vai ter que ser menor do que o ângulo de entrada. Se o ângulo de entrada foi 60, o R vai ter que dar menos do que 60. Como é que eu descubro isso? Lei de Snell na veia. Então, substituindo aqui os valores, ó, o N do primeiro meio vale 1, o seno do ângulo de entrada é 60, seno de 60. E, obviamente, agora eu vou substituir o N2 e o seno de R. O N2 é raiz de 3, ok? E o seno de R, eu quero descobrir o R, então essa vai ser a nossa incógnita do problema. Quanto é seno de 60, povo de Deus? Raiz de 3 sobre 2. Então fica lá 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3 vezes seno de R. E aí você é esperto, você vai ver que o raiz de 3 eu posso cancelar. Posso cortar. O que sobrou aqui do lado esquerdo? 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a seno de R. E aí você vai lembrar lá daquela tabelinha dos ângulos 30, 45 e 60, que a gente tem que decorar, porque a física não é obrigada a dar para você esses valores. A gente decora. Qual é o valor que tem o seno igual a meio? 60, né? 60, 30. 60 foi o ângulo de entrada. Então, o R vai ser igual a 30. E como a gente previu o resultado, a gente falou o quê? Que o ângulo de saída de refração vai ter que ser menor do que o ângulo de entrada, porque ele está passando do meio menos refringente para o meio mais refringente. E realmente foi isso que aconteceu. 30 é menor do que 60, porque esse raiozinho está se aproximando da normal. Show de bola? Então é isso, meus queridos, terminamos aqui a nosso suprassumo da nossa aula de refração, que é a lei de Snell, e agora no final do vídeo eu vou deixar aí mais um fenômeno que acontece dentro da refração, que é a reflexão interna total, que é uma outra coisa muito explorada dentro das questões de refração. Então espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, dá um like, para que esse canal exploda cada vez mais, e tudo é feito com muito amor e carinho. Um grande beijo do BF, tchau, tchau.